Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Hoje nós vamos falar sobre o resultado de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e pelo MCTI, uma chamada conhecida por Pró-Humanidades. Na linha 3A, Políticas Públicas para o Desenvolvimento Humano e Social. O meu nome é Marcos Scheinferes, eu sou professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador de produtividade do CNPq nível C. O nosso projeto, que foi financiado pelo CNPq e MCTI na chamada Pró-Humanidades, é intitulado Biodiversidade, Conhecimento Tradicional, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade. Bom, esse projeto ele apresentava três vertentes de exploração. A primeira vertente de exploração desse projeto específico foi a aprovação da legislação referente ao Marco Legal da Biodiversidade, a Lei 13123 de 2015. Bom, o nosso objetivo específico nessa primeira fase do projeto era verificar como foram as discussões antes da aprovação dessa legislação. Então, a gente faz um estudo específico sobre as audiências públicas que aconteceram no Senado, no sentido de verificar qual foi o nível de participação dos povos, dos representantes dos povos e comunidades tradicionais, dos representantes da indústria e dos representantes da academia, dos cientistas. Bom, nesse primeiro momento, a gente verifica em dois trabalhos que nós publicamos durante esse projeto, né, em que um deles a gente mostra como os representantes do governo que estavam ali nessa audiência pública, eles tinham uma visão um pouco distorcida em relação à participação dos povos e comunidades tradicionais antes, né, no processo de elaboração do projeto de lei que culminaria na Lei 13123. Bom, fica patente, né, que nesse caso não houve uma consulta efetiva, né, dos povos tradicionais. E durante as audiências públicas, uma outra perspectiva que nós encontramos foi que os povos tradicionais, os representantes que ali estavam, eles tinham consciência da importância da consulta prévia, livre e informada em relação à lei, do fato de que essa lei atingiria direitos e interesses imediatos deles, e há um tratado internacional como a OIT 169, em que se protege a consulta livre, prévia e informada, e se exige essa consulta livre, prévia e informada. E essa consulta não aconteceu de forma adequada. E o mais importante é que, durante todo esse processo de audiência pública, eles denunciam isso, mas ainda assim, pouco do que eles falam lá vai ser, vamos dizer assim, concretizado no resultado final, que é a lei. Com essa primeira vertente, já revela uma fragilidade no processo legislativo, né, na questão jurídica, aqui no processo legislativo de aprovação dessa lei. Na segunda vertente, a gente vai verificar como que está a questão administrativa. Uma vez aprovada a lei, você tem lá o Conselho do Patrimônio Genético. E nesse Conselho do Patrimônio Genético, você tem a participação dos povos tradicionais, dos representantes dos povos tradicionais, dos representantes da indústria e dos representantes da academia, os cientistas. E nesse Conselho Genético do Patrimônio Genético, a gente faz um estudo sobre as pautas, né, sobre as reuniões do Conselho do Patrimônio Genético. E nessas reuniões, nessa análise que a gente faz das pautas, a gente verifica a presença, quem está de fato indo a estas audiências, e a gente encontra um resultado muito interessante que no processo de discussão de normativas e de decisões sobre coisas que vão afetar o patrimônio genético e as comunidades tradicionais, a gente verifica que há na audiência, né, há muitos representantes da indústria, os representantes da indústria eles comparecem, né, em largo número, né, e além disso, na audiência a gente encontra representantes de escritórios de advocacia especializados em propriedade intelectual. Então, este estudo já demonstra aí um interesse, né, mais específico, né, de determinado setor na questão da exploração do patrimônio genético e do próprio conhecimento tradicional aliado a esse patrimônio genético. Bom, a terceira vertente é justamente o processo efetivo de apropriação desses conhecimentos tradicionais. A gente tem dois estudos específicos durante esse projeto, que é a planta Umirantã e a ayahuasca.
todos essas duas plantas, né, que são, e a ayahuasca com maior incidência de conhecimento tradicional, porque a própria mistura da ayahuasca, ela tem uma dimensão de sacralidade, de envolvimento dos povos tradicionais, dos povos indígenas, que são usuários e detentores desse saber, e a gente percebe que há cada vez mais indústrias interessadas e que estão recorrendo ao chamado sistema jurídico de patente, ou seja, a propriedade intelectual entra aqui agora como, vamos dizer, o resultado final de todo esse projeto, no sentido de que ela vai se apropriar efetivamente desses produtos, dos princípios ativos desse produto e do conhecimento atrelado aos princípios ativos desse produto, para que eles possam utilizar cada vez mais, né, o conhecimento tradicional e sem nenhuma contrapartida e sem nenhum respeito e reconhecimento a esse saber tradicional, a esse conhecimento tradicional, como se o conhecimento científico fosse superior ao conhecimento tradicional. E algo interessante que a gente percebe numa dessas pesquisas, que a gente também verifica com relação ao processo de regulamentação, é que quando a gente vai verificar o acesso ao patrimônio genético no sistema do patrimônio genético, sistema eletrônico de patrimônio genético, mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, o que a gente verifica? Quem está acessando esse patrimônio, a gente fez um estudo de caso sobre universidades acessando esse patrimônio, e a gente fez um estudo de caso da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente verificou que a universidade tem acessado cada vez mais esse patrimônio genético e numa dimensão mesmo de utilização do conhecimento genético, o que reforça a ideia de que a academia e a indústria estão de fato aliadas no sentido de utilização do conhecimento tradicional. E a questão que fica, e os povos tradicionais? Como esses povos tradicionais vão ser de fato reconhecidos pela sociedade? Ora, todo esse conhecimento milenar, ele tem um valor, e esse valor precisa ser reconhecido. E esses povos, eles têm o direito, né, de ser respeitados, esses seus valores em relação ao uso desse conhecimento, em relação ao uso desse saber. Então, esse projeto, tem outras vertentes ainda que a gente quer explorar ao longo do tempo, mas ele foi muito importante, esse financiamento foi muito importante para a gente poder ter clareza nessas três frentes de pesquisa. A primeira frente, legislativa, né, o impacto da legislação. A segunda frente, a administrativa, o que essa legislação, essa legislação gerou em termos de regulamentação e de atuação desses órgãos burocráticos que ela mesma criou. E, por fim, o patenteamento, a propriedade intelectual, que é o resultado de toda essa estrutura burocrática. Bom, se toda essa estrutura burocrática ela é construída para ajudar, para auxiliar a indústria, os cientistas a ter acesso a esse conhecimento, e essa própria estrutura não coloca a variável povos tradicionais como uma variável importante, essencial para a construção desse saber, a gente vai ver o quê? Que no processo final, que é o patenteamento, esse vai ser facilmente conseguido pelas indústrias, dado que pelas empresas multinacionais, justamente porque o conhecimento tradicional ele foi invisibilizado da pior forma possível. Embora você crie toda uma estrutura legislativa e burocrática dizendo que se está respeitando o patrimônio genético, a soberania brasileira e os povos tradicionais brasileiros, na verdade, né, ao fim e ao cabo, parece que tudo foi, vamos dizer assim, um lubrificante, né, para que as indústrias, os cientistas continuem explorando esse conhecimento em detrimento dos maiores, dos guardiões do saber tradicional. Espero que você tenha gostado, espero que a gente possa cada vez mais, né, deixar claro, né, como que essa regulação jurídica ela é feita no sentido muito mais de manter a colonialidade do poder e do saber, no dizer do Quijano, do que efetivamente para emancipar e transformar as estruturas convencionais de poder na sociedade brasileira. A gente deixa aqui um agradecimento muito especial ao MSCTI, ao CNPq, por todo o apoio durante essa pesquisa. E a gente espera poder continuar trabalhando para revelar o que tem por trás das regulações jurídicas envolvendo biodiversidade, conhecimento tradicional, propriedade intelectual e sustentabilidade. Muito obrigado e até a próxima.